Olá pessoal, estamos de volta com um assunto bastante importante do tema de psicofarmacologia e que cai em várias questões da prova da BP, que é o valproato. O valproato ele não se encaixa em nenhuma nomenclatura, portanto ele não pertence a nenhuma classe. Ele é um anticonvulsivante, usado muito na psiquiatria como estabilizador de humor e outras indicações, como no controle da impulsividade, e também é um profilático da enxaqueca, além de exercer seu efeito modulando canais de sódio sensíveis à voltagem, aumentando o efeito GABAérgico. O valproato pode ser associado ao lítio, sem problemas de interações, e também aos antipsicóticos atípicos, especialmente a risperidona, olanzapina, quetiapinas, iprazidona e aripiprazol. Ele também é indicado a associação com o uso da lamotrigina e com antidepressivos. Nessas duas situações, é importante dizer que o valproato ele aumenta em 50% os níveis de lamotrigina, tendo a sua titulação reduzida quando existe essa associação pelo risco da síndrome de Stevens-Johnson. E também nos antidepressivos, por efeitos de agranulocitose, alterações da coagulação e também por interações farmacológicas, o seu uso também deve ser monitorado. Alguns exames são bastante importantes no acompanhamento do paciente que faz uso de valproato. Eu preciso acompanhar esse paciente com hemograma completo, observando aí a granulocitose, que apesar de rara pode acontecer, e também a alteração nos níveis de plaqueta. Trombocitopenias são bastante comuns, principalmente nos idosos. Também nós temos que observar testes de coagulação, já que podem estar alterados até por disfunção hepática, e também os testes de função hepática, já que o metabolismo do fármaco é todo realizado pelo fígado. Importante dizer, já dito, que o ganho de peso é um dos fatores limitantes do uso desse fármaco. Também no diabetes ocorrem casos de hiperinsulinemia, que deve ser monitorado nesses pacientes, e também pacientes com cardiopatias ou problemas de dislipidemia devem ser observados, já que esse fármaco também foi relacionado a alterações dos níveis de lipídios. Em relação aos efeitos colaterais, o valproato provoca uma sedação que é importante e muitas vezes impede o uso durante o dia desse fármaco. Também, no início do tratamento, é muito comum um tremor que é dose dependente e que costuma melhorar com o tempo, um tremor que responde ao uso de propanolol e gabapentina. Tontura, ataxia, astenia e cefaleia são os sintomas mais comuns do uso desse fármaco. Os níveis plasmáticos são bastante importantes no uso desse fármaco. A gente pode dosar o valproato e níveis acima de 45 picogramas são ideais para que a gente possa ter um efeito antimaníaco ou para que a gente possa ter um efeito anticonvulsivante. Assim, um nível limite seria o de 100 picogramas, que também são bem tolerados. Dose acima desses níveis não apresentam uma resposta superior e também podem apresentar efeitos colaterais e adversos que impedem o uso do fármaco. As dosagens para atingir esses níveis plasmáticos variam muito de paciente para paciente, sendo que pacientes com 750 mg podem atingir esses níveis e pacientes que exigem doses bem maiores, como a dose de 3.000 mg por dia. Existe um cuidado em relação à descontinuação do valproato. A gente deve reduzir a dose gradualmente, porque a descontinuação abrupta está relacionada tanto a crises convulsivas durante a retirada, ou também ao risco de episódios da doença bipolar. Sintomas de descontinuação fora as crises convulsivas e as recaídas são incomuns. Existem várias interações farmacológicas com o valproato. Então, o valproato aumenta os níveis de 50% da lamotrigina, também da carbamazepina, fenitoína, etoxumida, fenobarbital, rifampicina e uma série de remédios como aspirina, fluoxetina, outros antidepressivos, outros anticonvulsivantes como o topiramato. O que não altera os níveis de valproato são o lítio, os antipsicóticos atípicos, e o valproato não sofre interferência com o uso de alimentos. A gente não deve usar o valproato em casos que o paciente apresenta pancreatite ou doença hepática, também pacientes que têm distúrbio da ureia e pacientes que apresentam alguma reação alérgica ao fármaco. Não é necessário ajuste
das doses de valproato em pacientes que têm insuficiência renal, mas ele é bastante contraindicado em pacientes com problemas hepáticos, o que também, assim como o rim, não acontece em pacientes que têm cardiopatia.